pessoal, sejam muito bem-vindos, né, ao 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. É uma imensa satisfação receber todos vocês. Temos, né, nesta edição, participantes aí de norte a sul do Brasil, que enviaram comunicações e que também estão aí muito interessados em aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. Então, né, eu vou fazer um retrospecto aqui dos nossos 10 anos e, em seguida, né, passarei a palavra aí para o nosso primeiro palestrante, que já está ali nos bastidores, pronto aí para dialogar com a gente sobre temáticas muito importantes que envolvem o nosso simpósio no dia de hoje. Então, vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Então, como referi anteriormente, chegamos aí à nossa 10ª edição. Então, se eu fizesse aqui, né, uma análise aí dos últimos anos, tivemos muitas discussões ao longo de todos esses anos e participações incríveis que vieram a engrandecer os conhecimentos de tanta gente. Então, muitos dos participantes desse evento hoje, né, já são mestres, doutores, se inspiraram neste evento para a realização das suas dissertações, teses e outras produções. Tivemos também a oportunidade de estreitar laços, né, com pesquisadores de vários lugares, né, o que é sempre uma grande mais-valia. Então, iniciamos essa jornada aí em 2016 e culminou também com a criação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Digitais na Educação. Né? Então, a nossa primeira edição, ela foi, assim, bem modesta, mas muito calorosa. Então, tivemos aí um trabalho incrível de divulgação em várias instituições e também na internet do nosso evento e conseguimos atrair um público até significativo, né, para uma primeira edição que, às vezes, né, tem sempre um pouco menos de participantes. E nessa primeira edição de 2016, discutíamos lá os recursos digitais e as metodologias inovadoras para a sala de aula. Então, nessa época, muitas dessas metodologias ainda eram um pouco desconhecidas do grande público, né, pelo menos dos alunos que participavam, e foi um momento aí muito enriquecedor para todos. E assim, né, ganhamos experiência na realização de eventos e partimos para o nosso segundo ano. Né? Então, desde o nosso primeiro ano, esse evento não tinha o nome internacional, mas já tinha participação de palestrantes internacionais desde a primeira edição. E aí, em 2017, trabalhamos aí a questão das tecnologias digitais e aprendizagem significativa, e tivemos aí um crescimento no número de participantes, o evento, né, se tornou mais popular, e as pessoas também enviaram mais comunicações no nosso segundo ano de evento. E aí avançamos para a nossa terceira edição em 2018, onde trabalhamos aí as tecnologias móveis, aplicativos e possibilidades pedagógicas. Então foi, de fato, esse ano um grande evento, onde fizemos várias oficinas mostrando aí como os aplicativos eles podem ser incorporados na sala de aula de diferentes maneiras, quer seja para motivar os estudantes ou ainda, né, para o desenvolvimento de objetivos, competências dos nossos estudantes. Em 2019, né, trabalhamos aí jogos e tecnologias digitais. Então, aí entre 23 e 26 de julho, trabalhamos essa temática e também trouxemos aí importantes pesquisadores para dialogar e também ensinar os nossos participantes sobre os jogos, já que muitos ainda encaravam jogos como algo apenas de diversão. Mas sabemos que hoje em dia eles são utilizados para diferentes propósitos e, se bem planejados e bem utilizados, eles podem produzir excelentes resultados. E aí, na edição do ano de 2020, a quinta edição, né, homenageamos a nossa convidada que está aqui nos bastidores, vou colocar ela aqui, né, que é a professora Cássia. Olá, professora, bom dia, tudo bom? Tudo bom, professor, bom dia. Bom dia. Então, nessa edição, nós trabalhamos leitura e escrita no mundo digital, que é um objeto de estudo da professora Cássia,
e a professora ela está com a gente desde a primeira edição, sempre apoiando, ministrando palestras, trazendo outros pesquisadores e também fazendo interface aí com a questão dos livros digitais e como que eles podem, né, ser utilizados na educação. Então, passo a palavra para você dar as boas-vindas para os participantes. Olá, professor, é uma honra estar aqui mais uma vez com você, não é? Como você frisou, estamos juntos desde o começo desse evento, que é um evento que já marcou, não é? Já tem seu carimbo marcado no cenário da educação e tecnologias digitais, tanto em contexto nacional quanto internacional. Você sempre traz pessoas muito interessantes, não é? Para dividir conosco o conhecimento e esse tema bastante interessante que aborda as inteligências artificiais, um tema tempestivo, muito, muito necessário para que os educadores tomem conhecimento, se familiarize. Eu sempre falo que a tecnologia é importante você fazer curso, você fazer workshop, você participar de oficinas, mas é você usar, não é, professor? Nós sabemos disso. Tem que usar, tem que experimentar. E aí eu até convido os educadores a aprenderem com as crianças, nesse sentido de não ter medo. As crianças, elas são, como meu objeto de estudo é criança, uma das coisas que eu mais admiro nas crianças é que elas não têm medo, elas se jogam, elas não têm medo de errar, se der certo, faz, se der errado, faz de novo. Com a tecnologia, então, apesar dos dedinhos, né, parece que já nascem ali habilitados, mas quando elas vão para um programa, quando elas usam um aparelho, uma tecnologia que não conhecem, elas se jogam, elas vão lá, tentam fazer, não deu certo assim, então vamos fazer de outra maneira. Então, eu convido os professores, os educadores, a aprenderem com as crianças nesse sentido, de não ter receio de usar a inteligência artificial. Esse momento é um momento que você vai contribuir muito para a formação, com oficinas, com palestras, com discussões em termos desse tema. Então, é uma oportunidade para os professores se familiarizarem de modo mais profundo com o tema e quando chegar em suas escolas, em seus domicílios, e tentar, não é, ir aprendendo. E eu aproveito para convidar todos, que amanhã nós estaremos na palestra às 11 horas, onde eu vou falar sobre biblioteca, e a biblioteca escolar, inteligência artificial e essas novas gerações. Também, olha, professor, esse ano eu estou batendo recorde. Eu tenho 2 alunas de mestrado que vão apresentar seus trabalhos. Uma é a Silvânia, a Silvânia Pimentel, que é muito interessante, é sobre o uso do chatbot em biblioteca universitária, ali ajudando na referência virtual. A outra é a Marta Alencar Avelar, que vai falar sobre a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem, dentro do contexto aqui da segurança pública do Maranhão. E também estou muito contente, porque tenho meus 2 alunos do PIBICT, que são bolsistas do PIBICT, alunos de graduação de design e de biblioteconomia, onde nós vamos falar, expor os resultados de um trabalho de extensão e pesquisa que desenvolvemos em escolas públicas do Maranhão com o uso da tecnologia. Então, estarei em várias doses, não é nem dose dupla, dose quádrupla, participando do evento. Agradeço bastante estarmos juntos mais uma vez e espero vocês aí de modo bem intensivo durante todo o evento. Não estou ouvindo. Como dizem os farmacêuticos, em doses homeopáticas, né? Então, vários ambientes. Exato. Obrigado, professora Cássia. Então, será um prazer aí dialogar essa semana, aprender um pouco mais com você, com os resultados das pesquisas dos seus alunos e também de todos os participantes. Então, é engraçado que todo ano eu me surpreendo com a diversidade de trabalhos que aparecem de universidades que às vezes a gente, né, nunca nem teve lá, mas as pessoas têm acesso ao nosso evento, enviam suas comunicações, partilham seus saberes e aprendemos cada vez mais com esse público e com suas pesquisas, né?
E aí, em 2021, nós tivemos aí uma edição voltada para o ensino híbrido e tecnologias digitais na educação. Tá? Em 2022, falamos sobre tecnologias digitais, mundos virtuais e metaverso na educação. Parece que foi outro dia, passa tão rápido, né? E 2023, tecnologias digitais e estratégias didáticas, possibilidades da educação básica à pós-graduação. Então, podemos utilizar e aplicar recursos em todos os níveis de ensino, basta que a gente faça aí um bom planejamento, né? Ano passado, nós falamos sobre ensino e aprendizagem na cultura digital, e esse ano, 2025, vamos falar sobre do tradicional ao digital e a evolução da educação com inteligência artificial. Essa é uma temática aí super relevante, já que nós temos muitos colegas, professores, que ainda têm um certo preconceito, uma certa resistência e um certo desconhecimento. Então, nada mais é justo do que trazer aqui várias pessoas para que a gente possa dialogar, nem colocar a inteligência artificial no pedestal e nem jogar no lixo. Eu sempre digo que a gente tem que ter um olhar crítico sobre esses recursos, e eles podem ser muito úteis, se bem utilizados, né? E aí a nossa programação ela já está disponível para vocês lá no site, tá? Basta clicar aqui, vocês terão acesso à programação tanto dos artigos quanto das palestras e minicursos, tá? Então fiquem atentos aí à questão dos artigos, que nós fizemos aí uma atualização, né, hoje, né, em função de que alguns, né, não se inscreveram, então a gente realmente fez ali uma organização com as pessoas que, pelo menos uma pessoa se inscreveu, então está ali interessado em participar e apresentar, né? De modo com que as salas fiquem ali com, no máximo, 10 trabalhos, para que a gente tenha a oportunidade de apresentar, fazer alguma pergunta, algum comentário, dialogar com o participante, para que não fique aquela coisa muito rápida, aligeirada, e que a gente quer realmente promover a discussão e a troca de saberes entre os participantes, tá bom? E aí, agora de manhã, nós vamos ter, depois da abertura, né, uma palestra com o Albino, que já está aqui, o professor Dr. Albino Suez Júnior, e logo em seguida, livro digital na educação, com a professora doutora Cláudia Pessegueiro, aqui da UFMA, e aí, à tarde, às 14, nós continuamos a nossa programação, que vai ser intensa, e vai até às 20 horas, né, com muitas discussões, minicursos, e também hoje nós temos uma programação de apresentação de artigos, né, com 4 salas simultâneas. Lembrando que você pode transitar entre as salas, elas vão estar lá abertas para que vocês possam entrar de uma para outra, sem a necessidade de permissão, né, de acesso, e que permite aí com que vocês possam apresentar o de vocês e, às vezes, assistir o trabalho de um colega que está numa outra sala, ou, às vezes, tem trabalhos em salas diferentes, então pode sair de uma, entrar na outra. Lembrando que lá sempre terá um moderador para organizar, e que a ordem, né, ela vai ser organizada de acordo com o ingresso. Na medida que você entrar na sala, você vai entrando ali na lista de espera para apresentar o seu trabalho, tendo aí 10 minutos para fazer sua apresentação, e com possibilidades depois de mais uns 2 minutos para uma pergunta, uma discussão, caso tenha. Se não, vamos seguindo as apresentações conforme aí a ordem de entrada, tá? E aí, à tarde, nós temos a nossa primeira palestra internacional com o João Nunes Piedade, da Universidade de Lisboa. Aí seguimos com o Aniel Santo, da Federal do Recôncavo da Bahia. Seguimos também com o Raimundo Dutra, da UESP, depois a Waline Alves Guimarães, também aqui da UFMA, e, por fim, à noite, o minicurso Utilização da IA na Avaliação da Aprendizagem, com o Jonas Rafael Nicolai, da UNASP. Tá? E nós temos acesso aqui às nossas palestras por meio de vários canais. Eu mandei para vocês o e-mail, né, com toda a programação, tem no site principal, e também na página principal vocês vão sempre encontrar aqui, ó, evento online. Então, por exemplo, agora de manhã está esse link, à tarde já vai estar o link da tarde, e cada dia basta clicar aqui que vocês terão também acesso aí em tempo real às palestras, e podem também fazer perguntas, comentários aí no chat, que serão também direcionadas para os palestrantes que estão ali no momento, tá? E aí, vou me despedir da professora Cássia, que eu acho que ela também tem alguns compromissos agora pela manhã. Obrigado, Tá bom, professora. Nos encontramos tá, amanhã. obrigada. Tá bom?
E aí vamos conversar um pouquinho sobre a temática central do nosso evento esse ano, até dar aí a hora do nosso palestrante, e dialogar por que foi escolhido a temática da inteligência artificial, né? Então, vocês devem ter notado que o assunto se popularizou bastante, é algo aí de alegria para alguns, preocupação para outros, e com certeza precisamos aprender mais sobre essa temática, e principalmente na educação, né? Já que crianças, jovens, adolescentes, adultos, ou seja, pessoas de todas as idades estão, de fato, utilizando esses recursos, muitas vezes sem muita consciência sobre esse processo de utilização, e isso pode trazer riscos à saúde, riscos à aprendizagem dos estudantes. Então, de fato, vamos tentar refletir sobre o tema em múltiplas perspectivas. Esse autor chamado Kai-Fu Lee, na obra Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Ele diz o seguinte: poucos anos atrás, a inteligência artificial era um campo que existia principalmente em laboratórios de pesquisas acadêmicas e filmes de ficção científica. A pessoa comum podia ter alguma ideia do que a IA tinha a ver com construir robôs que pudessem pensar como humanos, mas quase não havia conexão entre essa perspectiva e a nossa vida cotidiana, ou seja, esses recursos pareciam muito distantes da nossa vida e, ultimamente, elas se popularizaram demais. Qualquer pessoa que tenha aí um celular, que seja conectado à internet, já consegue baixar uma IA generativa, consegue fazer perguntas, processar textos, criar imagens, vídeos, sem grandes conhecimentos de informática, ou seja, somente com os seus comandos, com as suas perguntas, ele já tem ali respostas. Pode ser que essas respostas não sejam as mais adequadas, porque sabemos hoje, com a inteligência artificial, que o segredo não está na resposta, sim na pergunta, ou seja, saber perguntar bem é uma grande habilidade e que precisamos desenvolver cada vez mais. Caso contrário, nós não conseguiremos extrair exatamente aquilo que nós precisamos. E aí surgem novas profissões nessa perspectiva, ou seja, o engenheiro de prompt, aquela pessoa que cria os comandos e que faz solicitações para as IAs generativas e assim obtém os melhores feedbacks e respostas. Então, o assunto está, de fato, muito popular, então é capa de revista, é capa de livros, e as pessoas já apontam que a informação, de fato, se ela... Já tínhamos essa noção de que quem tem informação tem poder, agora a informação é o novo petróleo. Então, as pessoas estão sempre agora em busca de descobrir formas de encontrar informação, extrair informação, refinar informação, distribuir informação e, principalmente, monetizar a informação obtida. Então, a todo momento, eles querem os nossos dados, eles querem os nossos contatos, eles querem criar aplicativos que dão ali algumas janelinhas de acesso ao que nós temos de mais precioso, que são nossas informações. Então, quando você vai lá na farmácia e dá seu CPF, não é para dar o desconto, não, eles querem os seus dados. E aí, por isso, nós recebemos milhões de e-mails que consideramos spams, recebemos muitas chamadas indesejadas em função dos nossos dados, que estão sendo aí comercializados, né, divulgados, muitas vezes sem a nossa autorização. E aí você para e reflete, bom, mas não existe a lei geral de proteção dos dados? Sim, dentro da empresa, né? Mas se alguém pegar essa base de dados e levar por fora e distribuir, esse passa para outro, como que a gente vai saber onde que estão sendo utilizados os nossos dados e como que esses dados chegaram até essas pessoas? Muito difícil, né? A gente fazer esse rastreio, tá? E aí, com a evolução, né, dessa inteligência artificial, as pessoas, elas usam e nem se dão conta. Muitos dizem assim, ainda não sei utilizar, ainda não utilizo. Eu digo, será? Mas você não tem uma conta no Google? Você não tem um Instagram? Você não tem o Waze instalado no seu celular? Como é que você diz que não usa inteligência artificial? Você usa e nem se dá conta. E o que é mais curioso é quando as pessoas estão conversando sobre um determinado tema e logo em seguida elas
terminam aquela conversa, pegam o celular, olham ali na rede social e dizem assim: nossa, mas que coincidência, né? Estávamos falando exatamente sobre esse assunto e agora aparece aqui uma grande publicidade sobre a temática. Gente, não existem coincidências, são os algoritmos que eles estão já instalados nesses aplicativos e eles estão a todo momento captando as nossas conversas, transformando isso em informação para os aplicativos converterem em publicidade, em produtos. Basta você parar numa fotografia por alguns instantes, a máquina ela já entende o quê? Que você tem interesse naquele assunto, que você quer receber mais informações sobre aquele assunto. Então, não existem coincidências, é tudo inteligência artificial e que ela, de fato, já está presente no nosso dia a dia e são capazes de cruzar essas informações suas com inúmeros outros dados para que eles sejam utilizados de múltiplas maneiras, principalmente para oferecer agilidade, praticidade, para fazer com que você também permaneça o maior tempo possível naquele recurso, naquele aplicativo e que possa consumir de alguma forma, de alguma maneira, tá? E aí também eles estão até na nossa televisão, já que elas também estão conectadas à internet. Então, quando estamos ali assistindo um streaming como o Netflix, ou então ouvindo uma música no Spotify, por exemplo, eles já têm ali toda uma programação de filmes com base no quê? Na forma como você utiliza. Então, se você assiste muitos filmes de terror, então ele compreende que você gosta desse gênero de filme e começa ali a criar um conjunto de filmes que tem a ver com aquela temática. Então, de fato, a internet ela potencializou todos essas conexões, né, com a inteligência artificial, proporcionando aí uma série de benefícios aos seus usuários, e o aprendizado de máquina é uma delas, né, que de fato vai mostrando ali tudo que você gosta, tudo que você prefere em função de quanto você usa determinados recursos. E aí, ele tem um grande potencial aí para a questão do reconhecimento de voz, isso é positivo e também pode ser negativo, na medida em que eu estou interessado em agilizar as coisas, em vez de digitar, em vez de clicar, eu posso pedir por meio de comando de voz, isso é fantástico. Mas também, em contrapartida, eu posso aqui receber uma chamada, né, e ninguém falar nada do outro lado, e eu ficar aqui, alô, 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 só eu ter esse comportamento, eles já podem estar gravando a minha voz e depois utilizando essa voz para simular que sou eu numa nova chamada. Então, isso é um efeito negativo aí do recurso, né? Assim como a visão computacional pode ser fantástica para garantir a segurança, ou seja, na medida em que qualquer crime acontece, eles conseguem mapear o rosto da pessoa que cometeu o crime e rapidamente dizer para a polícia onde que essa pessoa está para que ele seja capturado. E, ao mesmo tempo, né, essa visão computacional ela pode dizer que eu estou em determinado espaço, sendo que isso seria meio que uma invasão de privacidade, né? Então, também tem o seu lado positivo e negativo. Assim como é interessante para a tomada de decisão, né? Ou seja, imagina um grande supermercado, ele precisa pedir a todo momento novos produtos para que aqueles não faltem na prateleira. Então, isso é fantástico, já que não vai faltar nada para os consumidores, mas em contrapartida tira o emprego de uma pessoa, né? Então, sempre a gente tem aí os dois lados da moeda. Assim como a questão da tradução automática, imagina que você viaja e não precisa mais andar com o tradutor, porque você pode pedir que a inteligência artificial se comporte como um tradutor. Na medida que você fala em português, ele já traduz para o inglês, e na medida em que ele fala inglês, ele já traduz para o português. Então, ele se comporta como um tradutor para você e gera textos, imagens, vídeos, sons, tudo aquilo que você solicitar. E pode ser que aquilo que você solicitou não esteja bom a primeira vez, você pode sempre pedir para refinar. Então, a inteligência artificial, de fato, oferece aí um mundo de possibilidades. Portanto, gente, nós vivemos nessa era, não temos como fugir dessa realidade. Esses recursos, eles já fazem parte da nossa vida, estão plenamente integrados em múltiplos recursos que nós utilizamos. De fato, virou uma commodity.
todo momento em que você olha um recurso, ele diz, olha, já vem com inteligência artificial. Então, é como se fosse o gourmet dos restaurantes, para que aquilo fique mais caro, para que aquilo fique mais valioso, né? E, de fato, com certeza fica. Na medida em que eu posso recuperar as informações mais rapidamente, eu posso personalizar, eu posso criar dentro das ferramentas. Então, múltiplas ferramentas que nós utilizávamos anteriormente, agora elas já estão incluindo inteligência artificial para que elas possam permanecer no mercado. Caso contrário, elas vão perder espaço para aquelas que já têm o recurso, ou seja, fazem a mesma atividade, porém com inteligência artificial. Essa revolução ela é promissora em várias áreas, mas também polêmica e que revela aí problemas éticos, né, nessa utilização. Muitas pessoas têm utilizado para finalidades que não são muito, né, positivas, muito legais. E aí nós temos sempre aquele grupo de resistentes e grupo de defensores. Temos aquelas pessoas que se vangloriam de dizer, eu nunca utilizei, como se isso fosse, né, uma medalha. Nunca ter utilizado é um prazer, é uma coisa espetacular. Não, gente, você tem que utilizar, você tem que saber o que existe, você tem que conhecer os recursos para que você não seja enganado. Vai que o teu aluno utilize e te entregue um trabalho, você sabe que aquele trabalho foi ou não gerado por inteligência artificial. E aí nós temos estratégias positivas de utilização e estratégias negativas. A gente vai já discutir um pouquinho sobre esse assunto, né? E que, de fato, a gente precisa ter essa consciência de que se você acha que a inteligência artificial é um inimigo, então esse inimigo deve ter próximo de você, para que você possa dominá-lo, né? E aí, poucos refletem esse paralelo entre positivo e negativo. Uns são totalmente a favor e só conseguem encontrar maravilhas, e outros são completamente cegos e só conseguem enxergar os malefícios da coisa, né? Então, é sempre interessante você ter um equilíbrio naquilo que você faz. E à medida que nós avançamos aí a esse cenário cada vez mais tecnológico, nós temos que compreender esses perigos que a IA pode oferecer. Então, será que ela é adequada para um jovem que está num processo de formação, de desenvolvimento criativo, cognitivo? Será que essa é a ferramenta ideal para esse público? Tá? Então, até que ponto ela pode tolir a criatividade dos nossos estudantes, a forma como eles escrevem, ou a capacidade deles de pensar, raciocinar, criar estratégias, né? Então, a gente precisa equacionar tudo isso. Porém, proibir nunca foi e nunca será o caminho. Eu acho que, de fato, a gente precisa investir numa formação, né, numa capacitação, numa conscientização sobre a forma mais adequada de utilizar o digital. E quando eu falo do digital, eu estou incluindo a internet, o celular, a inteligência artificial e todos os recursos que estão à sua volta. Porque, muito recentemente, nós tivemos aí uma lei que proibiu, né, o uso do celular na sala de aula. Olha, se for para usar a ferramenta como uma distração, realmente eu sou favorável à lei, né? De fato, ela não vai ser boa, porque vai ser uma concorrência. O professor está ali explicando um conteúdo, mas o aluno está ali olhando uma imagem fantástica. Então, de fato, a imagem fantástica vai tirar a atenção dele, ele não vai prestar atenção no que o professor quer trabalhar. Porém, se utilizado da maneira adequada, né, e o professor souber utilizar o celular como uma ferramenta potencializadora da sua prática pedagógica, pode ser muito interessante. Então, um exemplo que eu tenho bem clássico é o próprio Nearpod. Eu posso jogar os meus slides para dentro dessa ferramenta, projetar na tela, elas são projetadas nos celulares dos alunos e a aula se torna muito dinâmica na medida em que eu passo 2 slides, posso ter uma pergunta aberta. Passo mais 2 slides, tenho ali um quiz para responder. Passo mais 2 slides e tenho ali uma questão-problema, onde eles vão ter que, em colaboração, resolver. Ou seja, a aula se torna muito mais dinâmica. Em vez de ser só olhar slides, olhar slides e participar, olhar slides e jogar, olhar slides e trabalhar colaborativamente. Então, vai ser, de fato, muito interessante. Mas, para que tudo isso aconteça, a primeira pessoa que deve ter a formação é o professor. Ele deve conhecer a ferramenta, se familiarizar com ela, acreditar no seu potencial e, a partir daí, integrar
essa ferramenta na sala de aula. Vocês sabem o que é o significado dessa palavra? Integrar é usar de maneira consciente para que os meus alunos desenvolvam os objetivos educacionais. E não apenas, entrem aí no Google para fazer uma pesquisa. E aí, acharam alguma coisa? Legal, né? Ou seja, não utiliza o que encontrou para potencializar os conhecimentos, para crescer, para desenhar, para projetar, ou seja, né, dar sentido àquilo que nós estamos fazendo, e não apenas fazer por fazer. Tá? Tanto que eu gosto sempre de diferenciar uso de integração. Acho que são coisas totalmente diferentes. Usar por usar e integrar. É, né? Uma palavra muito mais forte, muito mais potente. Então, a educação digital, gente, é necessária e importante. Né? Tanto que alguns países, alguns estados, algumas localidades têm dado muita importância a isso. Aí eu destaco aqui os nossos vizinhos aqui ao lado, o estado do Piauí, que já tem utilizado inteligência artificial na educação básica e tem sido aí muito premiada essa utilização deles, porque não é uma simples utilização. Quando a gente pensa em integrar inteligência artificial na educação, a gente pode pensar em 3 níveis. O primeiro nível seria, eu vou dotar os meus alunos de conhecimentos sobre ChatGPT, sobre DeepSeek, sobre Copilot. Bobagem isso daí. Por quê? Isso daí até o YouTube ensina, não precisa nem integrar como uma disciplina curricular, né? Pelo amor de Deus. Não, professor, vamos avançar, vamos para o segundo nível. O que seria o segundo nível? Aprender ferramentas que envolvem inteligência artificial. Por exemplo, vamos utilizar o Kahoot com IA. Vamos utilizar o Slides Go com inteligência artificial. Bobagem também. Até o YouTube ensina isso também. Não precisa ter uma disciplina para aprender isso. Agora vem o terceiro nível de utilização. Esse terceiro nível é o que eu espero. É usar a IA para resolver os problemas do mundo. Mas como assim, professor João? Olha, vamos pensar da seguinte maneira. Eu trabalho numa escola e aquela escola tem vários professores. E aqueles professores, eles querem dar aulas em horários diferenciados. E aí eu sou o gestor. E aí todo semestre eu tenho que organizar aquela escala de horários. E aí faço aquilo manualmente, né? E que dá um trabalhão. Poderia ter um aplicativo que faz isso, como muitas escolas têm esse aplicativo. Mas a minha escola é uma escola pública, no interior do Piauí, e nós não temos recurso financeiro para a compra desse aplicativo, mas os nossos estudantes, eles podem desenvolver esse aplicativo. Mas, professor, os nossos alunos, eles não sabem linguagem de programação. Como que eles vão resolver? Ora, tá aí a terceira utilização da inteligência artificial. Usar ela para resolver os problemas do mundo. Então, eu não sei criar um aplicativo, mas a IA pode me ensinar a programar. Eu posso pedir códigos para ela desenvolver, eu vou juntando esses códigos e criando o meu aplicativo. E esse aplicativo vai resolver o problema do mundo. Então, percebam que eu não sei algo, mas eu estou aprendendo com a IA e eu estou potencializando os meus conhecimentos por meio da inteligência artificial. Eu não estou substituindo a minha capacidade. E à medida em que eu vou tendo mais e mais contato com códigos de programação, com lógica, eu vou ficando mais esperto, eu vou ficando mais ágil. E às vezes eu já nem vou mais solicitar algo lá, porque eu já sei como criar, eu já aprendi. De tanto que eu solicitei, ele já me mostrou vários códigos e eu vou ali ampliando os meus conhecimentos sobre isso. Então, esse foi só um exemplo, mas poderia ter milhões de exemplos voltados principalmente para essa questão, né, do desenvolvimento de aplicativos e soluções por meio da IA para a resolução de milhões de problemas que nós encontramos à nossa frente. E esse tipo de aluno que nós estamos precisando, que resolve problemas, que consegue encontrar ferramentas para solução de múltiplos problemas que nós vamos encontrar sempre. Né? Então, pensar logicamente e usar a ferramenta a nosso favor, essa é a utilização que, de fato, é a mais adequada e que o Piauí está investindo nisso. Né? Então, escolas de tempo integral, que os jovens, adolescentes, eles nem querem ir para casa. Por quê? Porque eles descobrem um mundo de possibilidades e é todo momento aprendendo coisas novas e vendo o significado naquilo que eles estão aprendendo e aplicando em situações reais e
pronto, não querem mais nem ir para casa, de tanto que eles estão ali empolgados com essa situação. Tive a oportunidade aqui de conhecer uma escola assim, no SESI, aqui no Maranhão, e eles desenvolvem projetos de robótica, programação, inteligência artificial, e os alunos são, assim, espetaculares. A maioria deles passou em instituições públicas e para engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, ou seja, estão muito envolvidos aí com a questão da tecnologia, já que eles estão vendo resultados práticos na sua vida. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial generativa, que será muito discutida aí ao longo dessa semana, e eu também vou trazer aí mais uma palestra lá no último dia sobre a possibilidades práticas aí das IAs generativas, a gente pode utilizar para múltiplas funcionalidades, tal como a criação de artes ou ainda músicas, criação de conteúdo sobre os mais variados assuntos. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas a IA ela é rasa na criação do conteúdo. Se você chegar lá e disser assim, cria um texto sobre tal assunto, ele vai ser muito generalista. Mas se você ensinar a máquina como que ela deve construir o texto, pode ser que ele traga algo interessante. Exemplo, você quer que ele construa um resumo. Se você só chegar e dizer, olha, me entregue um resumo sobre tal tema, ele vai ser muito, como que eu poderia dizer, literal e muito direto, e pode ser que não te agrade aquele resumo, principalmente se for um resumo de uma pesquisa científica. Mas se você disser para ele, olha, construa um resumo em que você inicie falando sobre o tema, depois apresente o objetivo, em seguida o problema, por fim discuta ou traga todo o percurso metodológico e, por fim, as contribuições sobre o tema. Com certeza, ele vai te trazer uma resposta muito mais rica, muito mais elaborada do que se você não der os comandos. E aí, nós chegamos à seguinte conclusão. A IA generativa ela não tem bola de cristal. Ela, na verdade, precisa de uma pessoa por detrás dela que saiba pedir as coisas, ou seja, criar comandos inteligentes para que essas respostas sejam as mais adequadas possíveis, né? E aí, também estão sendo utilizadas para sistemas especialistas que te trazem, por exemplo, diagnósticos médicos de doenças que até então o médico diz, olha, tá tudo ok, tá tudo normal, mas para IA, a combinação daquelas taxas, elas podem indicar o quê? Que, opa, tem alguma coisa errada aqui, ou esse aqui é o início de uma possível doença e que a gente já consegue prever, já consegue iniciar um tratamento para que minimize a quantidade de medicamento que você precisa tomar, né? Então, coisas aí fantásticas e com certeza vão ajudar a prolongar a nossa vida e dar mais qualidade de vida para as pessoas, né? Assim como também a detecção de fraudes, às vezes as pessoas elas cometem alguma fraude e aquilo ali passa despercebido, mas para a IA não, ela vai conseguir ali calcular e dar respostas muito precisas, né, sobre o que está acontecendo. E aí as ferramentas mais populares que nós conhecemos é o ChatGPT, uma delas, né? As pessoas acham que nossa, tive o primeiro contato agora, esse ano de 2025 ou 2024, mas na verdade já existe desde 2022. Uma ferramenta que, de fato, conseguiu atingir um público de 10 milhões de usuários em apenas 40 dias, né? Coisa que outras ferramentas, né, como o Instagram, demorou 300 dias para conseguir o mesmo número de usuários. Por quê que ele conseguiu atrair tanta gente? As pessoas começaram a ver a praticidade, rapidez. Então, imagina que eu tenho que fazer aqui uma tabela imensa. Eu só coloco... Vou dar um exemplo para vocês aqui do nosso próprio SNTDE. Eu criei o link, né, de todas as salas, de todos os dias, né, e eu tinha lá a tabela com o nome dos palestrantes e das palestras, e o dia que eles iriam ministrar. Pronto, com esses dois documentos eu fiz o upload dos dois e pedi para o ChatGPT organize a programação e coloque o link de cada uma das palestras a seguir. Ele já foi organizando tudo, eu só fiz copiar e colar, muito prático, né? Assim como também a organização dos palestrantes. Eu posso tal dia, eu não posso tal dia. Eu fui colocando tudo aquilo ali. O chat foi organizando também toda a programação. Então, se você, né, utiliza para essas finalidades que eu chamo de administrativas, repetitivas, manuais, mecânicas, nossa,
vai facilitar demais a nossa vida, agilizar os processos, né, para que a gente possa dedicar mais tempo para outras coisas, como realizar uma leitura, fazer um passeio, dedicar mais tempo aos filhos, entre outros, né? E aí, essa ferramenta, ela tem os seus concorrentes, o ChatGPT, com certeza, né? Então, vocês vão ouvir também nas palestras muito falar aí sobre o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, que está evoluindo cada vez mais, é uma concorrente aí em potencial e que, inclusive, tem aí uma versão, né, por 15 meses gratuita para estudantes. Se vocês não sabem, deem aí uma consultada, uma olhada, que vale a pena, né, ter esse benefício se você é um estudante. Assim como a concorrente direta com o Gemini ou Gemini do Google, que também não quer ficar para trás, né? Ela quer, de fato, também concorrer nessa nova gama aí de ferramentas, tá? Então, vai trazer aí inovações a todo momento. Então, se a gente for fazer um comparativo entre as três, né? O ChatGPT está ali entre, né, primeiro lugar, Copilot segundo, Gemini um pouquinho mais atrás, ainda está, de fato, sendo desenvolvida e ampliada, tá? Perplexity também uma outra IA generativa, ela vem com uma novidade de dizer exatamente onde é que ela tirou a informação, porém nós precisamos estar muito atentos a essa ferramenta, porque quando a gente não indica o local onde ela deve buscar a informação, o que acontece? Ela termina trazendo dados para você do G1, do R7, e sabemos que G1 e R7 não são os melhores canais, né? De fato, a gente deve buscar em artigos científicos, bases de dados mais renomadas, para que assim a gente tenha resultados mais precisos. Então, no momento da busca, você deve indicar, faça a busca em bases científicas, que assim, de fato, os resultados serão qualitativos, tá? E a grande concorrente dela, DeepSeek, né, que chegou aí, né, no mercado com grandes potenciais e terminou fazendo com que o ChatGPT abrisse muitos recursos que antigamente só tinham na conta paga, agora também estão disponíveis na conta gratuita, em função do DeepSeek ter aberto aí muitos desses recursos para a popularização e divulgação da sua marca. Nada como uma excelente concorrência, né, para fazer com que coisas que eram pagas se tornem gratuitas, para que todas as pessoas possam utilizar de maneira bem democrática. Tá? E aí, né, nós estamos nos aproximando, faltam 20 minutos aqui para iniciar a palestra do professor Albino. Vamos conversar sobre algumas propostas. Eu disse lá no começo que eu ia falar sobre isso, né, sobre propostas interessantes para a utilização da IA em contexto, né, educacional. Às vezes as pessoas só enxergam o lado negativo da coisa, e vamos aqui entender como que isso poderia ser bom para ampliar nosso conhecimento, né? Então, a primeira delas, eu diria que era a elaboração de estratégias práticas para a sala de aula. Imagina que eu quero adotar uma metodologia ativa na minha sala de aula, porém eu não sei o caminho. Se eu pegar livros de gamificação, por exemplo, eu tenho uma perspectiva muito teórica sobre a gamificação, e às vezes eu queria um passo a passo de como montar a minha estratégia, e aí eu não encontro, tá? Porém, se eu elaboro um prompt para uma IA generativa e digo qual é a minha sala de aula, como são os meus alunos, quais recursos que eu tenho, qual disciplina que eu quero trabalhar, quais objetivos que eu quero desenvolver. Então, percebam que eu preciso trazer o máximo de elementos possível, dizer quantas aulas que eu tenho, tudo. E assim ele vai montar a estratégia perfeita. Bom, agora é com você. Ele montou a estratégia, mas é você que vai utilizar em sala de aula com os teus estudantes. É você que vai analisar o quanto que essa proposta é positiva e negativa, tá? O quanto que os alunos aprendem com essa proposta sugerida por meio da inteligência artificial. Então, ela te trouxe ali uma possibilidade que você testou e aprovou, tá? Então, essa é uma estratégia interessante, trazer pedir que ele crie uma proposta para você testar na prática. Tá? Então, não foi você que criou, mas você que vai ver se isso funciona ou não, se resulta ou não. E sabemos que, às vezes, sempre vamos fazendo ajustes, né? E substituindo determinadas etapas, e isso é muito qualitativo.
Elaboração de questões para avaliação ou trabalho. Então, imagina que eu estou estudando para uma prova e eu gostaria de testar os meus conhecimentos. Já estudei toda aquela concepção teórica e prática, agora eu quero exemplos para ver se eu realmente estou bom. Então, peço para ele montar baterias de exercícios em que eu vou resolvendo e vou testando os meus conhecimentos. Né? Então, a ferramenta está criando as questões, mas sou eu que estou resolvendo, sou eu que estou testando, sou eu que estou ampliando os meus conhecimentos e depois ainda posso conferir se aquilo que eu respondi está certo ou não. Ele gera lá o gabarito e você vai fazendo ali a análise do que, né, foi gerado como possível resposta correta. Correção de redações. Imagina que você escreveu uma redação e agora você quer saber se aquilo ali está coerente. Né? Não é para corrigir vírgulas e acentos, tá? É para você receber um feedback, um parecer, se aquilo que está escrito tem profundidade, coerência, coesão. Então, posso estabelecer os critérios e um bom exemplo é ir lá no manual de redações do Enem, ver o que eles consideram como uma boa redação, e a partir daí pegar todos aqueles critérios e criar o meu prompt para que essa análise, esse parecer, fosse gerado em função dessas exigências. Uma boa estratégia que eu aprendi semana passada com o ministro numa palestra na aula do doutorado em educação da Federal do Paraná, o aluno comentou e eu digo, faz sentido, né? Então você quer que ele produza determinado conteúdo. Então, você pergunta, conversa com a ferramenta para ela te indicar qual seria uma estrutura interessante, adequada, né, para aquele tipo de texto, uma redação, um projeto ou algo que você queira. Né? E aí, ele vai te dizer, olha, uma boa redação deve ter isso, um bom projeto deve ter essa estrutura, e depois que ele te der toda essa estrutura, agora você traz o conteúdo para ele te construir a solicitação a partir do que ele tem como um bom exemplo, né? E assim ele vai montar o que é mais qualitativo. Então, você escreveu uma redação, quer que ele corrija a redação do Enem, então você pergunta para ele, olha, como que uma boa redação do Enem deveria ser estruturada? Ele vai te dizer, não, deve ter isso. Agora, com base nisso que eu escrevi, ela faz sentido com esses critérios de qualidade elencados por você? Aí ele vai fazer um comparativo entre o que ele diz que é bom e o que você escreveu. E assim você está comparando se o teu trabalho está bom. E aí ele vai te dando dicas de como você pode melhorar a sua escrita. Você não está pedindo para ele fazer a redação para você. Ele está pedindo para você está pedindo para ele analisar o que foi escrito e assim te trazer lacunas que você não está preenchendo e que poderá melhorar numa futura escrita. Assim como insights para elaboração de artigos, ou então revisão de literatura. Olha, eu preciso escrever uma revisão de literatura sobre esse tema. Então, quais possíveis tópicos eu deveria desenvolver? Como que eu poderia estruturar esse texto? Então, ele te dá os tópicos, mas a escrita é com você. Né? Então, percebam que todas essas ideias que eu estou dando para vocês são ideias para potencializar o que vocês têm na mente e a criatividade de vocês. E não para, faz isso para mim, eu entrego e nem olho. Não, não é essa a utilização adequada, tá? E ainda a tutoria personalizada. Imagina que o professor trabalhou uma teoria hoje, teoria do construtivismo, e você não entendeu muito bem. Aí você pede para ele te trazer um exemplo de uma aplicação do construtivismo numa aula de artes, numa aula de geografia, numa aula de língua estrangeira, e assim ele vai estruturar todos os processos e dizer para você exatamente como que isso se aplica e assim você compreende melhor, né? Ou seja, trazer a teoria para a prática e ampliar seus conhecimentos. Assim como a prática de idiomas, você está estudando espanhol, inglês, francês, e gostaria de alguém para conversar. A comunicação oral ela é um grande obstáculo, porque as pessoas às vezes têm vergonha de conversar com outras pessoas. Então, você pode pedir para o ChatGPT ou outra IA generativa que permita a conversação, que ela se comporte como um professor, fazendo correções sobre a sua pronúncia, sobre a questão gramatical, sobre o que você quiser. E assim você vai conversando e, ao mesmo tempo, obtendo feedback, ampliando seu conhecimento,
relativamente a esse novo idioma a ser trabalhado, tá? Assim como a resolução de exercícios, mas não a simples resolução no sentido de jogar uma questão e pedir que ele te dê a resposta correta. Não é isso, tá? É para que, de fato, você coloque a questão, múltipla escolha, você peça qual é a opção correta e por que as outras opções não estão corretas. E assim, você transforma algo que seria somativo em algo formativo. Como assim? Eu fico sabendo uma especificação técnica ou mínima de cada um dos itens, porque pode ser que futuramente uma nova questão seja elaborada e contenha fragmentos de alguns dos temas que estão ali nas outras respostas, e assim você já sabe a aplicação prática daquilo ali. Então, essa seria uma boa maneira de trabalhar a ferramenta para aprender por meio da resolução de exercícios, tá? Então, gente, as melhores estratégias de utilização da IA para a nossa vida, que não comprometem, né, a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento cognitivo, são aquelas em que nós utilizamos como inspiração e não aquelas que nós utilizamos como substituição. Todas as vezes que você estiver pensando em substituir a sua escrita pela IA, o seu processo criativo pela IA, você está empobrecendo a sua mente. Todas as vezes que você utilizar para somar com o que você já sabe, para melhorar o que você tem que fazer, é um bom uso. Por exemplo, eu li bastante sobre podcast. Sei conceitos, sei características, mas o que eu deveria colocar numa revisão de literatura sobre podcast? Ele te traz a lista de tópicos. E agora você vai, né, com base no que você já sabe, e nessa dica de estruturação, organizando. Futuramente pode ser que você nem peça mais, porque você já acabou de fazer uma sobre o podcast, agora você quer fazer sobre escrita colaborativa, e todos esses tópicos caberiam muito bem, somente mudando o nome, e que eu já nem preciso mais usar, mas que a primeira vez que você desenvolveu, né, não sabia como estruturar, você pegou aquela dica. Então percebam que é uma inspiração e não uma substituição. Então, eu até dou aqui como exemplo, peça sugestões de enredo, mas escreva o conto com o seu estilo e com a sua própria voz, né? Ou seja, você está pedindo a estruturação, mas a escrita é com você. O que mais? Manter o protagonismo humano no processo criativo. A IA deve ser um colaborador, não o autor. É você que escreve. Quando você pega um texto humano, às vezes você lê 2, 3 teóricos que falam sobre o assunto, aí você diz, olha, para fulano é isso, para cicrano é aquilo, mas para esse outro autor, ele conecta um pouco da ideia dos dois. Isso é muito humano, esse entrelaçamento, coisa que a IA não faz. Então, quando você não encontra nunca isso no texto, você já vai desconfiando que aquele pode ser um texto possivelmente criado por uma inteligência artificial. Então, tem muitas características que são humanas e que elas estão ali presentes no texto e que só o ser humano vai ter essa ideia de escrever. E a inteligência artificial não traz esse tipo de proposta, nem essa estrutura de escrita. Tá? Então, a IA deve ser um colaborador, não um autor. Sempre que possível, pense primeiro, crie o esboço, protótipo, rascunho, e depois recorra a IA, né, para o quê? Para ampliar, para refinar, para criticar, para saber se aquilo que você colocou, né, pode ser ampliado, melhorado de alguma maneira. E também utilizar ela como uma ferramenta de diálogo, né, trazendo aí a possibilidade de você solicitar uma crítica, comparar dois autores, né? Então, em vez de pedir, escreva um poema, peça que o chat reescreva esse poema como se fosse, por exemplo, Clarice Lispector misturado com Caetano Veloso. Então, ele vai estar criando ali algo bem original e você vai ter ali uma outra perspectiva, tá? Então, evitar a automação de processos, né, criativos fundamentais. Então, se você terceiriza toda a escrita, o design ou a composição, a IA, com o tempo você o quê? Desaprenderá a fazer. Então, se tudo que você tem que fazer, você delegar à inteligência artificial, com o tempo você realmente já não vai mais saber como fazer.
Tá? Então, eu vejo muito isso na escrita, às vezes, de uma carta, de um bilhete. As pessoas agora terceirizam esse tipo de atividade para a inteligência artificial, e isso pode ser perigoso, né, na medida em que futuramente você não vai mais saber nem como se estrutura um texto, né, desse gênero, dessa natureza. Então, a criatividade ela estará ali um pouco ameaçada, tá? Então, trabalhar com a IA na educação e também com projetos abertos, autorais, incentivando aí a capacidade dos nossos estudantes, né, de desenvolver processos criativos, de pensar em estratégias, né, interessantes para a resolução de problemas. Então, né, esse tipo de incentivo ele não pode aí faltar. Então, propor criações únicas, mesmo que auxiliadas por IA, como vídeos, HQs, histórias em quadrinhos, narrativas interativas, jogos, né? Então, criar processos criativos e que envolvam, às vezes, problemas que estão muito próximos a nós. Então, vão demonstrando aí a capacidade de que essa ferramenta ela pode ser utilizada para resolver problemas do mundo real. Então, a IA não elimina a criatividade humana, ela pode até ser potencializada, desafiada, expandida, né, no que tange aos seus horizontes, desde que você utilize com consciência, intencionalidade, com ética. O segredo está em usar a IA como uma parceira na criação, não como uma muleta intelectual, tá? Então, vamos ficar aí muito atentos, né, a essa forma de utilização. Caso contrário, né, isso pode ser maléfico aí à nossa vida. E aí nós encontramos situações como estas, né? Então, a China inaugura aí o primeiro hospital totalmente operado por médicos robôs, né? Então, vislumbrando aí a possibilidade da IA realmente, né, substituir médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Né? Então, em vez de ser utilizado como auxílio, e sim como substituição aí nesse caso. Tá? Ou ainda, o primeiro remédio produzido 100% com inteligência artificial. E aí, nessa perspectiva também, daqui a pouco nós não teremos mais a presença de médicos, né? Já que a inteligência artificial ela vai ser capaz de produzir medicamentos, né, com uma grande perspicácia, sem que eu precise de farmacêuticos para realizar esse procedimento. Né? E ainda, né, muito recentemente, ele foi utilizado também para a questão de sentenças. Né? Teve um juiz, né, que utilizou a inteligência artificial para realizar processamentos de causas jurídicas. É proibido? Não, não é proibido. Né? Então, a ferramenta, ela, inclusive, é incentivada, né, pelo Ministério Público, pela Justiça, para que realmente se utilize. Porém, é necessário utilizar com critério. Porque o que aconteceu aí nesse caso? A pessoa utilizou, trouxe a resposta, ele entregou a resposta, né, adiante e nem se deu o trabalho de ler o que a IA trouxe como resposta. Isso foi muito prejudicial. Muitas pessoas tiveram causas aí que eram para ser deferidas, elas foram indeferidas por má interpretação da inteligência artificial. Tá? Então, ele conseguiu ampliar a produtividade dele em 1.100%. Então, o que chamou logo a atenção e que, de fato, foi investigado e está, né, sendo aí tomadas medidas para resolver essa situação, tá? Então, é sempre que quando você recebe a resposta com uma verdade absoluta e passa adiante, isso com certeza vai ser sempre traumático, tá? E aí, pessoal, estamos chegando aqui já na hora do nosso palestrante. Então, os contatos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, toda a nossa programação vai estar lá no site, no deutsche.com.br/SNTDE 2025. E também, se caso queiram perguntar alguma coisa em particular, podem enviar e-mail para joão.batista@ufma.br e eu estarei aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês.